Oi gente, tudo bem? Eu sou a Ana Lu e eu li Frankenstein, da Mary Shelley. Eu comentei aqui no meu vídeo do fechamento das leituras de novembro que eu tive um pouco de dificuldade com esse livro. Eu achei ele bastante lento e ele não teve o ritmo e nem o tom que eu esperava, portanto não foi uma leitura que eu gostei de estar fazendo, né? Eu acho que a história do livro é muito importante e traz muitas reflexões, mas pra mim não foi uma leitura muito prazerosa. De qualquer forma, é um livro muito importante e eu também vou fazer algumas observações em relação ao ritmo do livro mais pro final desse vídeo, que é uma explicação também que eu tenho pro fato de eu não ter curtido muito, e vamos lá. Bom, eu acho que não tem como a gente começar falando desse livro sem citar o fato de suma importância de que ele foi um clássico, ele é, né, um clássico do terror e da ficção científica que foi escrito em 1818 por uma mulher, né? E isso é muita coisa, né? E até isso faz muita parte de tudo que gira em torno desse livro, porque muitos homens autores ficam famosos por causa de suas obras e ficam acima delas, né? Então, as pessoas conhecem o nome do escritor antes de saber da obra, enquanto que a Mary Shelley isso claramente não aconteceu. Todo mundo já ouviu falar de Frankenstein e muita gente nunca ouviu falar da Mary Shelley, principalmente pessoas assim que estão ali mais fora do meio literário, né? Eu não consigo dizer pra vocês quando foi que eu aprendi, descobri que Frankenstein tinha sido escrito por uma mulher, mas eu tenho certeza que se alguém me perguntasse na minha adolescência, eu não faria ideia do nome do autor e pensaria a princípio que tinha sido um homem. E eu gosto muito dessa edição da Dark Side, ela tem um material muito interessante, a gente tem um prefácio, uma introdução que conta de onde que veio a história de Frankenstein. E essa história é muito legal. Era uma noite de muito frio e muita chuva e Lord Byron, gente, Lord Byron fez uma recepção na casa dele, assim, convidou alguns amigos jovens, escritores, enfim, e pra baterem um papo, e daí eles resolveram contar a história de terror. E dentro desses amigos, né, tinha o Percy Shelley, que é o marido da Mary Shelley. E eles contaram, né, histórias de terror, e o intuito era que fosse uma história que desse muito medo e que te deixasse, né, acordado pensando naquilo. E uma das histórias mais incríveis foi a que Mary Shelley contou, dessa história de um médico que cria um monstro. E fala-se muito nessa introdução que foi uma história que incomodou até a própria autora, porque ela depois não conseguia dormir pensando nessa ideia. É importante falar também que a Mary circulava num ambiente em que ela tinha respaldo para ser a mulher que ela gostaria de ser, porque os pais dela eram famosos por terem ideias muito progressistas. A mãe dela era feminista em 1800, então ela não foi uma mulher que ela foi podada. Ela teve incentivo pra ser quem ela queria, né? E isso conta muito pra que ela tenha, né, sido quem ela foi e escrito uma obra como essa. Saindo um pouco daí, é importante a gente falar também, ainda antes de entrar na história, que o Frankenstein é uma figura muito presente no imaginário popular, mas muitas vezes, na maioria delas, de forma muito diferente da retratada aqui no livro. Eu sempre que eu imaginava a criatura, primeiro que eu demorei pra aprender que Frankenstein, na verdade, era o nome do criador, porque no imaginário popular, o monstro se chama Frankenstein, né? No próprio gibi da Turma da Mônica, nas histórias do Penadinho, a gente tem na Turma do Penadinho o Frank, que é o monstro do Frankenstein, que é aquele monstro clássico, verde, com aquele parafuso na cabeça, né, todo costurado. E era sempre isso que eu imaginava. E o Frankenstein aqui do livro, o monstro, ele não tem nada a ver com isso. Ele é uma criatura muito alta e ele é feio, mas ele tem feições bastante humanas. É claro que ele é costurado e remendado porque ele foi feito, né, com partes de pessoas, mas ele não é verde, não tem um prego na cabeça, né? Isso nasceu em algum outro momento. E não só a figura do próprio monstro, como tudo que tá em volta da história. Sempre que eu pensava em Frankenstein, eu imaginava um médico careca, assim, em cima de uma mesa de cirurgia, estudando, e mexendo aqui, tipo, montando esse quebra-cabeça e focado nisso até que ele cria a criatura. E eu sempre imaginei que quando eu fosse ler Frankenstein, isso seria o grosso da história. Eu realmente estava preparada para ler um livro
onde eu passasse a maior parte da história dentro de um laboratório com um cara quebrando a cabeça pra criar a vida. E não, de forma nenhuma. Pra começo de conversa, o livro nem é narrado pelo Victor Frankenstein. E agora então eu vou começar a falar da história. Bem, a gente tem o Robert Walton, que é o verdadeiro narrador desse livro. E na verdade ele tá numa viagem de barco, numa expedição. E ele quer realizar grandes feitos, né? E ele tá mandando cartas pra irmã dele. E em algum momento, então, ele conta na carta que ele resgatou uma pessoa que tava ali tendo problemas ali no mar, né, no oceano. E essa pessoa é o Victor Frankenstein. E aí ele conta que ele quer realizar grandes coisas, que ele acha que a vidinha dele é muito mais ou menos e que ele gostaria de deixar um grande legado. E o Victor Frankenstein fala pra ele, cara, vamos parar com essa pira aí, porque eu tinha a mesma pira, eu era igualzinho a você, e isso não me levou a lugar nenhum, muito pelo contrário, ele só me levou pro buraco, e hoje eu sou a pessoa mais culpada do mundo, e blá blá blá. E daí, então, Victor Frankenstein conta pra Robert Walton essa história, e ele vai contar tudo isso em carta pra irmã dele. Só que só nesse inicinho, enquanto ele tá conversando sobre outras coisas com a irmã dele, até ele resgatar o Victor, escrito em cartas tradicionais, né, então com o nomezinho em cima e tal, em formatinho de carta mesmo. A partir daí, né, quando ele vai contar a história do Victor Frankenstein, a autora não manteve nesse formato, até porque eu acho que ficaria cansativo. Então aí a gente sabe que isso tá acontecendo e sendo escrito numa carta, mas o livro tem um ritmo de ficção em terceira pessoa normal. E bem, então, Robert Walton resgatou Victor Frankenstein, que vai contar a sua história. Então a gente conhece um pouco da história de vida do Victor Frankenstein, da sua família, de como era, né, enfim, as suas relações. E ele vai pra faculdade e ele acha tudo muito mais ou menos, ele quer ser uma grande pessoa, ele quer ter um grande legado. E ele decide que ele vai conseguir criar vida, né, que ele vai estudar o suficiente pra criar vida. Mas isso acontece muito rápido, então ele, né, junta lá pedaços retalhados de humanos e a vida se dá. E no momento exato em que a vida se cria e ele vê aquela criatura viva com 2 metros de altura e muito horrorosa, ele se arrepende exatamente na mesma hora e ele abandona a criatura. E a criatura sai e vai viver a sua vida. E nesse ponto, assim, a Mary Shelley discute essa questão, ela coloca uma crítica a essa questão da busca desenfreada pela ciência sem lidar com as consequências. Porque ela não quer barrar a ciência, nem fazer uma crítica à produção da ciência, mas é uma crítica ao fato de que a ciência pode servir para o bem ou pode servir para o mal. E você tem que lidar com as consequências do que você faz. O cara criou um monstro e fugiu. E aí a gente vai falar dessa ideia do monstro, que na verdade não é bem assim, né? Porque é aquela coisa, né? Eu me lembrei muito de O Ódio que Você Semeia. Não, a história não tem socialmente nada a ver, mas é um mote, né? Que está presente em muitas histórias e na nossa sociedade. O ódio que você dá pras pessoas, enfim, volta pra você. E é isso que acontece com a criatura. Ela não é inerentemente má, só que ela ficou ali sozinha, abandonada, ela é horrorosa, ela é enorme, a imagem dela dá medo pras pessoas. E ela cresce como um selvagem, porque ela vai pro meio da floresta, ela não sabe falar. Isso eu acho um pouco apelativo no livro, porque a criatura, tipo, pega livros e ela começa a estudar sozinha e rapidamente ela aprende a falar inglês perfeito. Mas ok, Deus Ex Machina, acho que a gente pode deixar isso passar, mas me incomodou enquanto eu tava lendo. Ela ali se educa sozinho pra poder tentar se comunicar com as pessoas. E ali ela habita um lugar da floresta em que tem uma família, acho que é um pai com 2 filhos adultos já, mas enfim, que vive ali, eles são acho que lenhadores, alguma coisa do tipo. E ele fica ajudando essa família sem ser percebido. Então ele vai lá, põe um montinho de lenha na porta da casa deles, ele vai ali ajudando eles. E quando ele resolve se apresentar e tentar fazer amizade, as pessoas escurraçam com ele. E aí ele fala assim, porra, mas eu sempre fui gentil e eu só tô recebendo ataque, então isso não vale a pena, então eu vou ser filho da puta mesmo. Isso faz muito sentido, porque ele só é maltratado, ele só recebe ódio. Por que que ele teria que ser
uma criatura fofa e gentil, né? Eu lembrei muito do Corcunda de Notre Dame enquanto eu tava lendo, porque o Corcunda também é muito rechaçado pela sociedade e tido como um monstro. E quanto mais você é tido como um monstro, mais um monstro você acaba se tornando, mais selvagem, esquivo e solitário você acaba se tornando. Por fim, ele cansa dessa porra e ele fala assim, eu tô cansado de ser sozinho e de ter que ser cruel, eu vou atrás do meu criador e pedir pra ele fazer outra criatura como eu, pra que eu possa ter um amor, pra que eu possa ter uma companheira. Ele vai então atrás do Victor e o Victor quer fugir dele, enfim, eles têm um diálogo enorme e por mais que ele fale de todos esses sofrimentos dele, o Victor não tá muito nem aí. E aí o Victor, por fim, né, ele faz umas ameaças ao Victor que promete então que ele vai construir uma mulher exatamente como ele, pra que ele possa ter essa companheira. Só que o Victor já vive culpado por causa disso, né? Essa ideia desse monstro que ele criou nunca saiu da cabeça dele. Ele já tem muita culpa por causa disso, porque pra ele o monstro é cruel e sanguinário. E assim, né? Apesar dele ficar lá com culpa, se remoendo pra sempre, ele não fez absolutamente nada pra procurar a criatura, pra enfim, salvar o mundo da criatura. Ele só sentia culpa mesmo. Eu tenho um amigo que fala que culpa não serve pra nada, se você não vai fazer nada com ela, né? Você só vai ficar lá sentindo culpa. E foi isso que Victor Frankenstein fez o tempo todo. Quando a criatura pede uma mulher, ele promete que vai fazer, porque a criatura ameaçou, só que ele desiste, porque ele fala que ele não vai criar outra, de tanta culpa que ele já sente do primeiro. Só que tem um ponto que eu acho interessante de comentar, como é eurocêntrica essa história, porque em determinado momento, quando a criatura tá pedindo pra essa companheira, ele fala, se você me der essa companheira, eu prometo que a gente sai daqui. A gente vai morar lá na América do Sul, onde a gente não vai incomodar ninguém. Não existem pessoas na América do Sul, né? Então ele só incomodava pessoas porque ele tava na Europa. Se ele fosse pra América do Sul, tá tudo bem, porque não tem ninguém lá, né? E, gente, 1800, sabe? O Brasil já tinha sido descoberto. Não que antes não tivesse ninguém, sempre teve gente, mas tipo, 1800 já tinha, assim, gente, já era oficial que tinha gente lá, tipo, já tinha sido descoberta a América do Sul. Enfim, é um dado muito eurocêntrico pra mim nessa parte. Eu fiquei, o quê? Como assim? Se for pra você sair da Europa e não encher o saco de ninguém e ir pra América do Sul, tá ok. Eu fiquei tipo, o quê? Enfim, foi só um adendo. O Victor desiste de criar essa criatura pra acompanhar a criatura e a criatura oficial, então, se vinga dele de fato. E aí, realmente, é uma história bem triste e bem sanguinária. Mas eu tenho... É claro que eu fiquei com muita raiva da criatura quando ela saiu matando pessoas que não tinham nada a ver com isso diretamente. Mas, ao mesmo tempo, eu não consigo não sentir empatia por ela, porque ela só se fudeu. Ela só recebeu ódio. E... enfim, né, tem uma outra crítica que pode estar subentendida no livro, que é a questão do abandono parental. Quem me atentou pra isso foi o namorado de uma amiga minha. Essa minha amiga, ela fez uma matéria, a Vanessa, gente, vocês conhecem, Vanessa, ela fez uma matéria na faculdade só sobre Frankenstein, e aí eu fui perguntar pra ela o que não podia faltar no meu vídeo, e ela e o namorado, né, me responderam algumas coisinhas, e ele tocou nesse ponto do abandono parental, que eu realmente não tinha pensado, mas com certeza fica no nosso consciente, né, é um pai que abandona o seu filho. O cara fez a pessoa, né, a criatura, e abandonou. E essa criatura teve que se virar sozinha, né? Então é aí mais uma crítica social interessante que a Mary põe no livro. Como eu falei, é uma história interessante, é uma história importante e cheia de pequenos pontos críticos para serem analisados, mas mesmo assim eu não curti o momento da leitura. Foi um livro que pra mim se arrastou, eu demorei muito pra ler, tanto que nessa edição da Dark Side ainda tem uns 4 contos da Mary no final do livro, e eu não li, gente, porque eu cheguei no final desse livro exausta. Eu até tentei ler o primeiro conto, mas eu vi que seria a mesma vibe, eu falei, não aguento mais, eu vou partir pra outra coisa. Mas isso não é uma crítica a Mary Shelley, né? O livro foi escrito em 1816 e 18, né, entre esses anos aí. E a gente tá em outro ritmo, cara, a gente tá, né, um bocado de anos depois, 200 anos depois. E foi o que eu falei quando eu comentei sobre o livro no fechamento. Ele tem um ritmo que não é mais o nosso, ele realmente é um livro lento. E eu acho que hoje em dia a gente vive uma vida tão acelerada que a gente tem pouco costume a se entregar
a coisas mais lentas, peças de teatro enormes, filmes enormes, livros devagar. A gente não tem mais essa disposição, e isso é um problema nosso e não da Mary Shelley. Eu realmente acho que ele é um livro com problemas de ritmo, mas muito mais pra nossa época do que, enfim, pra época dela. E, por favor, não venham me chamar de herege porque eu tô falando mal de um clássico. Eu acho que tudo é uma questão de gosto, de opinião. Não tô criticando o livro em si, tô falando do meu ponto de vista. Eu acho que a narrativa é muito lenta e que, de repente, acontece tudo de uma vez. Eu acho que tudo que tem que acontecer, acontece muito rápido. E daí o livro é morno, 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 morno. Aí de repente acontece tipo um milhão de coisas em 3 páginas. Então eu acho que ele tem esse problema de desenvolvimento. Eu acho que se ele fosse mais uma onda, né, onde a gente tivesse fases de desenvolvimento e que acontecessem coisas, e mais fases de desenvolvimento que acontecessem coisas, ao invés de ser um monte de marasmo e de repente tudo ao mesmo tempo, eu acho que ele teria sido uma leitura mais prazerosa, ao meu ver. Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês apaixonados por Frankenstein e literatos não me odeiem e não me taquem pedras, e que se vocês gostaram desse livro, se vocês não gostaram, se vocês não leram, o que vocês imaginam de Frankenstein, comentem aqui embaixo, porque eu amo essa parte do diálogo. Não esqueçam de se inscrever no canal se ainda não forem inscritos e deixarem o joinha se curtiram, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Um beijo e até a próxima. Tchau!